Fala pessoal, eu sou Luiz Lima, estou como líder de práticas na Ecor e esse é o Simcast. Seja muitíssimo bem-vindo. O Simcast tem como propósito compartilhar práticas, compartilhar conhecimento, insights e, sobretudo, histórias inspiradoras de empresas incríveis. E mais do que isso, mais além, as empresas são formadas por pessoas e são essas pessoas que estão reinventando o futuro dessas empresas. E para trazer o nosso convidado de hoje, eu vou até pegar minha cola para fazer uma apresentação aqui, porque merece essa apresentação. E o nosso caso aqui é o seguinte. Para quem não conhece, a Unimed é a maior cooperativa de saúde do mundo. Pega em qualquer lugar. São desses caras que a gente está falando. Mas a gente vai falar sobre a Seguros Unimed, uma empresa que tem mais de 3 décadas. E que é uma companhia de seguros da Unimed, é esse braço, esse outro pilar, mais de 3 décadas e que se consolidou como uma das instituições mais respeitadas do setor, atuando com foco em seguro de saúde, seguro de vida, previdência, além dos ramos elementares. E aí, num contexto de crescente complexidade regulatória, inovação tecnológica acelerada, necessidade de integração entre as áreas, a Seguros Unimed continua se reinventando. E aposta fortemente nos pontos de agilidade, processos, qualidade, tecnologia, governança e, claro, pessoas. E todos esses pilares como pilares estratégicos para movimentar tudo isso. E o nosso convidado de hoje para falar como a Seguros Unimed, ou como processos, agilidade, qualidade, como um orquestrador vem impulsionando ainda mais os resultados da Seguros, trago o nosso parceiro querido Rodrigo Cabral. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Para mim, aqui eu vou chamar de Cabral, não vou nem conseguir chamar de Rodrigo. Não, tá tudo certo. E é assim que a gente vai bater o nosso papo. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, obrigado para quem está assistindo. E Cabral, me ajuda aqui, cara, conta um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história e como é que, de forma breve, isso se conecta com essa história gigante da Seguros Unimed. Ah, bacana. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Fiquei muito lisonjeado com o convite. Tamo junto. Cara, minha história, em termos atuais, ela é um pouco longa. Eu conheci a agilidade em 2005, mais ou menos. Foi quando eu tive contato com o que a gente chama de agilidade. Até então, para mim, eu fazia algumas coisas. Conhecia de Lean, era adepto do XP na época, que eu era do desenvolvimento. E lá, um GP, incrível que pareça, me apresentou o Scrum, aí virou paixão e aí foi daí pra vida. Então eu vou ter um desenvolvimento grande. Isso aí aconteceu na Vivo, ali, finalzinho de 2005 para 2006. E de lá para cá passei por N. Aí acho que grandes referências são para a própria Vivo, Telefônica, porque eu saio da Vivo e volto para Telefônica. Natura, algumas startups, então tem operação portuária também. Então tem umas passagenzinhas bem bacanas aí. Sou natural de Santos. Legal. Criado em São Paulo há pouco tempo agora, mas natural de lá. E, cara, eu acho que como resultado dessa caminhada toda, acho que eu comecei a viver com mais ênfase mesmo a parte de agilidade como mando figurante, já não no universo do time, da operação, mas coisa mais voltada para a arquitetura da coisa, planejamento, de uns 7, 8 anos para cá. Espetacular. Foi quando eu dei falei, não, cara, acho que eu tô discutindo agilidade no lugar errado. Eu tô muito operacional, a conversa não sai do operacional. Já se discutia, óbvio, frameworks de escala, tudo mais, mas não era isso. Até porque minha grande questão com a agilidade não tem a ver com o ferramental. Ela tem a ver com o comportamental. Então, meu foco sempre foi pessoas antes do resto. Então, tudo acabou nascendo dali. O apreço pelo comportamento. Então, esse é o Cabral da agilidade. Eu tenho mais essa questão do comportamento. A gente brinca dentro da Seguros porque eu trouxe um modelo de trabalho meu para dentro de casa que eu chamo de 3Ms. E quem já teve aula comigo na FIA sabe. Eu falo primeiro de mindset, depois de método, depois de métrica. Porque no meu entendimento, se eu não tiver consciência do que eu estou fazendo, eu não consigo escolher a ferramenta certa. Se eu não escolher a ferramenta certa, nunca vou ter a métrica certa.
Então a gente certeza. segue essa estrutura que parece besta, assim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não sai de moda. Não. Não sai de moda pessoas, processos, ferramentas, mas eu gostei muito do 3M, viu? Mindset, método e métrica. E isso se aplica nessa jornada toda com a Seguros, vem trazendo... porque a Seguros também é uma empresa incrível, né, cara? Fantástica. Uma história gigante também, assim, e isso tudo se conecta muito bem nesse momento. História, importância, relevância, o comportamental, tudo que você puder imaginar. E não tô falando que eu tô lá não, cara, porque realmente foi muito bacana conhecer a Seguros, porque antes de vir para Seguros eu sabia um mínimo, mas era o mínimo mesmo, assim, sobre ela. E quando eu cheguei eu descobri um mundo totalmente diferente do que a gente enxerga do lado de fora. Principalmente por conta do que você falou, a Unimed em si, enquanto sistema, ela é imensa. Imensa. A gente não tem proporção do tamanho dela quando a gente está do lado de fora. Até por conta do cenário que a gente vive, né, local. Mas quando você está dentro, você vê. É inspirador. Você conhece pessoas que são grandes no que elas fazem, assim, muito grandes, de coisas extremamente relevantes que você nunca soube, assim, sabe? Você não teve contato. Então isso te anima. Até para trabalhar com isso aqui, cara, você precisa ter essa inspiração. Essa inspiração, assim. Total. E mais de 3 décadas ainda por cima é uma história com um propósito incrível, ainda consegue juntar tudo isso. E eu gosto dessa parte porque ela continua se reinventando, ou seja, o tempo não necessariamente o que te trouxe até aqui é o que vai te levar para frente. Então, tem tudo isso e são quase 2.000 funcionários na Seguros. A gente não está nem falando do sistema como um todo. E aí eu já gostaria de conectar em alguns pontos aqui, porque as nossas conversas são sempre provocadoras, são sempre pelo resultado. Gostei dos 3Ms, vou reproduzir isso de novo aqui. E eu falo que pessoas, processos, ferramentas não saem de moda, evidentemente. E quando você chega na Seguros e entende mais esse contexto, tantas histórias inspiradoras, uma empresa nesse nível e precisa se reinventar todo dia, sem dúvida nenhuma. O que você acredita ou nessa jornada, se tem um ou mais pontos que te levaram para aquela inflexão da mudança? Porque isso acontece, eu acho que para períodos de jornadas, né? Ou seja, tem transformação agora, depois você vai ter outra transformação, depois você vai ter outra transformação. E dessas últimas transformações que você tem pego, pensando no futuro, é possível listar alguns elementos que, poxa, esse cara a gente precisa melhorar, esse cara a gente precisa revisitar, isso aqui não dá mais para ficar assim. Como é que você enxerga? Vários. Acho vou pegar o recorte recente, assim. Legal. Tá? A gente teve muita questão com pessoas, mas não do ponto de vista comportamento só. O comportamento, sim, ele era desconectado do que a gente espera para a agilidade funcionar. Mas existia muito mais uma estrutura física que fazia com que esse comportamento não legal funcionasse. Então, assim, eu falo que a gente lá tem uma estrutura muito baseada em silos. Nessa hora, quando a gente começa a falar desses silos, eles, querendo ou não, eles geram um problema comportamental. Por quê? Porque eu penso primeiro no meu silo, porque, cara, é onde está a minha razão de estar aqui, e depois no outro. A gente deixa de fazer essas pontes entre um silo e outro, e perde as oportunidades de co-criar, de cooperar. Então, nessa hora, a gente teve muita dificuldade nesse trânsito, assim. Então, acho que E acho que, como reforço, não foi só aqui. Acho que em todos os lugares que eu passei, isso foi um grande impacto. Mas acho que aquele era bem representativo, porque a gente vem de um sistema de cooperados. Então, assim, a língua mãe é a cooperação. Assim, todos nós temos no cerne o cooperativismo. Então, assim, é nosso. Então, na hora do aplicar dentro de casa, como é que funciona esse cooperativo? Como é que eu reacendo esse voto com a galera de... Não, cara, a gente coopera lá fora, a gente coopera aqui dentro também. Como é que isso acontece? E acho que esse aqui foi o ponto complicado e o que deu o melhor resultado ao mesmo tempo. Porque na realidade talvez seja uma das, talvez, se eu puder falar assim, uma das causas raiz ali, mais próxima, né? Parte do comportamento, não pelo somente o comportamento, mas como que aquele silo influencia. E também, assim, sem romancear, né? Sem romance com determinados termos,
Mas sim, os silos existem. Sim, em parte eles funcionam para suas próprias funções, mas não necessariamente eles conseguem dar a tração que a gente precisa. Adorei essa conexão dos silos. Então, muito legal ter comentado sobre isso. E isso é legal porque você olha bem realmente de um nível corporativo e de resultado corporativo muito mais do que o post-it. Que eu sempre gostei do post-it também. Eu tá? amo. Não é esse o meu problema. Mas, então, isso é bem legal. E aí, também não saindo de moda com pessoas, processos e ferramentas, esse balaio todo, como é que isso batido no liquidificador precisa ser orquestrado, precisa ser funcionado, ou funcionalmente mais adequado para aquele resultado que a gente espera, porque cada organização você tem uma passagem por várias gigantes e startups, enfim, essa experiência também te leva para esse lugar de que a gente tem que buscar os nossos objetivos como organização. E aí, do ponto de vista de ferramenta, Atlassian ser a solução. Hoje, que de alguma maneira está orquestrando e conectando essas áreas que, na realidade, formam a Seguros mais do que os silos. Quem é a Seguros? Por que eu preciso de uma ferramenta que, de fato, mesmo a ferramenta não sendo protagonista, mas como é que ela pode ser também um motor transformador para tudo isso? Então, eu gostaria de falar um pouco da Atlassian. Eu acho que a ferramenta ela está sendo fundamental na transição, primeiro passo. Porque, como você falou, ela não é protagonista, mas ela viabiliza o que você está fazendo, cara. E se você pegar só a palavra ferramenta por si só, ela já é alguma coisa que te auxilia a fazer algo melhor, mais rápido, mais produtivo. O significado dela é esse. Com certeza. Para nós não é diferente. O ponto é, a gente precisava de uma ferramenta que fosse robusta e que nos desse a confiança do que a gente pode fazer dentro dela. E aí a plataforma começou a se tornar cada vez mais clara para todo mundo. Porque até então fazia o quê? Post-it. Ela estava lá para fazer Kanban, para gerar a visão do time. E a gente começou a dar, não, peraí, a gente consegue fazer mais. A gente consegue fazer que esse silo daqui enxergue o silo de lá e entenda o que está acontecendo, da transparência. Acho que o primeiro, acho que colocando em termos práticos, assim, acho que o primeiro grande avanço que a plataforma, não falar da ferramenta, falar como plataforma, porque a gente usa mais de um produto, mas a plataforma trouxe foi o fator transparência. O fator transparência ajudou demais, porque antes eu não entendia como o meu interferia no seu. E dar clareza para toda a esteira foi um primeiro grande ponto. Assim, a gente precisou fazer isso acontecer. E a plataforma foi fundamental. A capacidade de integrar coisas nela. Então, assim, quanto mais coisas eu trago para dentro da plataforma, mais o teu acesso, mais o teu uso dela fica mais simples. Por quê? Porque você está o dia todo treinando, utilizando, vivendo ela. Então, aquilo vai ficando cada vez mais fácil. E aí vem a parte factual, que é eu coleto dados. Eu não estou jogando lá dentro para deixar bonitinho. Eu jogo lá dentro porque eu quero medir. Eu quero ter conhecimento do que está acontecendo. Eu quero ter a capacidade de mudar o rumo do navio. Porque se eu só estou indo, não faz sentido. Agora, quando você sabe para onde você está indo, o que você quer, números realistas do que você está fazendo, como que você consegue gerenciar eles, aí é outro nível. E aí a ferramenta... ela é mandatória, ela já não é mais uma opção, ela é uma necessidade. E aí quando você coloca isso, e é legal porque você colocou antes, e eu prefiro até falar em plataforma, a plataforma da Atlassian, até porque vocês têm mais, e na realidade a gente fala dos apps ou das ferramentas e que te dá essa visão do todo, né? Inclusive o System of Work, que é o que a gente também vai comentar, que é uma das filosofias da Atlassian, como alinhar todo o trabalho aos objetivos e como esse trabalho é desdobrado. Então, todo o trabalho deveria estar mirando um objetivo. Como somos capazes de planejar, rastrear, dar previsibilidade, fazer uma governança dos dados, que é a base de tudo, com esta plataforma. E, por fim, desbloquear o conhecimento. Por exemplo, esse Silo sabe desse, como é que as coisas se conectam, ou seja... Eu estou com alto throughput aqui, está incrível, mas é throughput de bug, porque na realidade esses bugs estão impactando incidentes. Os incidentes são incidentes major incidentes ou incidentes críticos que estão impactando a minha operação e talvez eu precise melhorar a minha fase de desenvolvimento, gestão, capacidade, enfim, dá para a gente conversar sobre muitas coisas legais aqui. E aí eu falei de Atlassian e eu também gostaria de falar da importância de uma parceria nessas jornadas. E que vem também de um conceito de make or buy, ou seja, e aí, vou comprar, vou fazer em casa,
Isso é uma decisão que precisa ser tomada com base em critérios claros e vocês identificaram a importância de uma parceria. E eu queria falar um pouquinho sobre a parceria com a iCor nessa jornada que não é de hoje. A gente já tem case aí de mais de 2 anos com gestão de serviços, mas que ela continua, né? É um privilégio para a gente aqui, a honra de ter essa parceria estratégica com vocês. Como é que você vê a importância da parceria, a parceria com a iCor? 2 anos e vai para mais. Para nós foi fundamental, principalmente na transição que teve, né? Porque como a ferramenta passou de uma área para outra, a gente precisava de um parceiro, não era só uma questão. E a utilização da parceria para nós foi fundamental. Por quê? Porque a iCor ela ajuda a gente a pensar. A gente tem a noção do que a gente tem de problema, mas só que tem uma hora que a nossa capacidade técnica ela é limitada, ela é muito mais operacional do que estratégica. A parceria ajuda a gente a dar esse clique que a gente não tem. Tipo, a gente tá com essa ideia, a gente precisa fazer isso. Aí eu dou um toque em vocês, vocês falam pra mim, cara, dá pra fazer assim, dá pra fazer assado, a gente pode fazer isso, pode ir por essa linha. Então, pra nós, a parceria, ela vai além da expertise técnica de ir lá e fazer o que eu te pedi. Mas entrar como um jogador também, falar, não, pô, isso aqui funciona legal, olha, isso aqui não dá, a gente tem um produto X que talvez atenda essa demanda, olha, o teu produto também faz isso em tal situação. Então, assim, inclusive, isso para nós é uma realidade. Tem uma série de coisas, e aí você sabe tão bem quanto eu, que a gente tem uma série de coisas que a gente não tinha conhecimento de potencial do que a gente já tinha e que a gente está explorando agora. E a ideia é que a gente explore ao máximo até destravar a necessidade de um produto maior, melhor. E isso só acontece porque a parceria existe. Porque se eu dependesse única e exclusivamente do nosso conhecimento técnico, do nosso desenvolvimento, não ia funcionar. Vocês têm visão do produto que vocês estão oferecendo. E esse produto é a minha ferramenta base para toda a transformação que a gente está fazendo. Muito bom. E é bem interessante porque ninguém melhor nas próprias empresas conhece as próprias empresas. Então é muito legal você falar sobre isso, porque quem conhece do negócio da Seguros Unimed, quem tem as melhores ideias sobre isso são vocês. A tecnologia é habilitadora. Hoje, da barraquinha da feira, a indústria automobilística é a tecnologia que habilita tudo isso. Ter uma ferramenta que possibilita tudo isso. Uma parceria que não somente o conhecimento técnico, gostei dessa do jogador, vamos jogar junto. Cara, tô com umas ideias aqui, olha. Porque também uma consultoria, ela traz a questão do bench também. Então, ela conhece outras indústrias, outras formas de fazer. Então, tudo isso se junta pelo resultado da Seguros Unimed. Então, para a iCor, sem dúvida nenhuma, uma baita honra nesse sentido. E aí, várias coisas já foram feitas e continuam sendo feitas. E o legal de falar com você, com a equipe, com a Ingrid, com a galera lá, é que tá todo mundo sempre instigado. Eu tive lá no auditório aquela oportunidade, vamos fazer outra. A galera tá sempre com esse brilho no olho também. E eu acho que isso é um ponto que eu queria abordar agora, que tem a ver com a adoção. Adoção organizacional, patrocínio, engajamento. Você começou com mindset, vou usar os 3 M's. Como orquestrar tudo isso mais do que métodos, né? Mas a gente também gosta de método, a gente gosta de tudo, a gente quer saber por que o peso do vagão no metrô é assim, mas tudo bem. Então, quando a gente fala de HCM, quando a gente fala de Human Change Management ou Lean Change Management, a gente vai juntando essas práticas e a gente começa a entender como era aquilo, como é que eu levo para a transformação, por que aqueles dados estão me levando para isso, como é que eu trato o luto antecipatório de alguns que adoravam receber determinados e-mails ou não. Como é que acontece essa adoção, sua área... E não é a sua área, é uma área necessária para a evolução da Seguros Unimed, que senão a gente começa com a nossa área, né? 20 anos, 30 anos atrás, era minha área, eu silo, mas o peso disso tudo, como que se faz essa adoção? Como é que se divide para conquistar? Como é que está acontecendo isso lá? Patrocínio, 2.000 funcionários, cara. P&D, inovação, serviços, TI, saúde, seguro... Como é que isso tudo acontece, cara? Eu acho que essa é a parte mais legal da história toda. Porque existe de tudo um pouquinho aqui no cenário. Desde o patrocinador, o cara que te apadrinhou, o compromisso da galera. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes é... Nós não estamos sozinhos na caminhada. Então o RH apoia a gente. Áreas técnicas específicas apoiam a gente.
a história da cultura, ela não é discutida na minha área. Ela é discutida na Seguros Unimed, com um propósito dentro do nosso planejamento estratégico, com um encaminhamento do próprio RH, pareado com N coisas. Então, tudo que a gente vai fazer que tem efeito de impacto cultural é dividido nesses lugares. Então, assim, o RH está sempre ali, a área de desenvolvimento humano está sempre ali. Então, a gente faz esse trabalho conjunto. A gente senta, discute, debate, vê qual que é o melhor caminho a ser seguido. Não, lógico, não perdendo os nossos valores, não tirando tudo que é... O que já foi construído. Exatamente, a gente tem uma história ali, não dá para simplesmente derruba e faz do zero, não é assim, mas a gente tenta manter o máximo que a gente consegue do que é nosso, do que é Seguros Unimed, e a gente vai colocando esse mindset novo. E isso vem acontecendo há 2 anos já, um pouco mais, até antes da minha chegada já tinham esse movimento, e ele foi só sendo aprimorado, a gente foi dando novos designs para coisa, a gente foi colocando novos personagens na coisa, mas todo mundo foi ganhando corpo junto. Então, culturalmente, a gente está avançando. Não vou falar para você que a gente avançou, porque isso não vai acabar. A ideia é que a cultura ela siga evoluindo, mas a gente já está num ponto onde a gente já consegue discutir a parte do método. E essa hora foi a hora onde a gente precisou dos patrocinadores. Por quê? Passa de ser só uma discussão sobre comportamento, posicionamento, aonde eu via o meu lado da história. Lembra a história do silo? Onde eu vi o meu silo, agora eu vejo onde a gente colabora, onde eu e o Luizão sentam na mesa e começa a produzir junto para o bem comum. Não é mais um produto que é do Cabral ou do Luiz. É um produto da Seguros Unimed, onde o Cabral e o Luiz co-criam. Então, assim, esse pensamento, ele começou a nascer com mais naturalidade. Começou agora um espaço onde não é mais algo obrigatório. É algo que eu vejo razão em estar fazendo. Então, áreas que entraram nesse circuito, cara, nosso time de estratégia, nosso time de escritório de projetos, nosso marketing, nossa inovação, nossa TI, área de provimento, todas elas estão começando a congregar e trabalhar juntos em prol de fazer coisas juntas e vendo valor no fazer junto. No antes, fazia do meu, depois eu passo pro seu e depois a gente acha um culpado. Isso já meio que caiu por terra. Não tem mais... Lógico, ainda existe uma cacinha bruxa aqui, outra ali. Tem, cara. Não... Qualquer empresa. É inerente do ambiente, mas não lá isso diminuiu consideravelmente pro bem comum. Então, assim, todo mundo tentando colaborar. Uhum. E isso, para nós, eu acho que foi o grande movimento. Seguido agora de método. A gente, num início de caminhada, a gente aboliu nomes de métodos e frameworks. A gente estuda, entende e aplica o que melhor cabe de ferramenta para aquela situação. Então, assim, você vai ver a gente discutindo uma hora alguma coisa que veio do Spotify, alguma coisa que veio do Scrum, alguma coisa que veio do Kanban, do Safe, e assim vai. A gente vai pegando peças que a gente entende que são necessárias para resolver problemas específicos. E aí a gente lapida. Por exemplo, vou pegar uma ferramenta que ela é originária do Safe, mas ela foi criada para operar dentro do framework do Safe. Então, ela está preparada para aquilo. Por que ela funciona daquele jeito para aquilo? O entender a raiz daquilo e acoplar na realidade que eu tenho atual. Então, assim, o abolir esses nomes facilitou a aderência. Com certeza, muito bom. Ninguém criou caso, preferência, dor de barriga, papéis. A gente começou a dar preferência a mapear as pessoas de dentro de casa e elencar elas de acordo com o perfil. Então, assim, você tem perfil para ser o agilista desse time. Ótimo. Por quê? Porque você tem tal soft skill, tal hard, tal. Mapeamos, você foi o cara melhor adaptado para aquele papel. Pô, o Luizão vai ser o agilista desse time. A mesma coisa para um PO, a mesma coisa para um PM e assim por diante. Então a gente começou a criar um desenho Seguros Unimed de como a agilidade tem que funcionar para entregar. E aí a gente começou a ter êxito nessa hora. Por quê? Porque toda vez que a gente começou a implementar esses novos modelos e esses novos designs organizacionais, a coisa começou a funcionar de bate-pronto. A gente, lógico, tem suas curvinhas de aprendizado, é normal, mas a aceleração foi alta. Uhum. Então, a gente conseguiu ter muito êxito na hora de aplicar o modelo. Então, isso eu acho que foi legal. E as métricas a gente está colhendo agora. Com então, certeza. assim, a gente conseguiu caminhar dentro dos 3 M's. É que aí vira um grande ciclo, né? Então,
Então, toda vez a parte de mindset a gente não para, a gente continua evoluindo cultura, continua evoluindo o preparo da galera para entender como isso funciona. É um universo novo, não só para ela enquanto corporativo, mas para ela, para o universo que ela vive dentro do sistema Unimed. E até para quem já tem até uma certa habilidade, naquele universo ele se torna novo. Exato. Né? Porque na realidade vocês reforçam o modelo seguros, com base em elementos que cabem para o contexto e para a cultura da seguros. Isso está muito também, isso está no nosso DNA como ECOR e em termos de... Temos os nossos modelos de engajamento, os playbooks e evidentemente que é isso. Porque eu também conectei com o que você havia comentado, que as parcerias também vêm para além do ferramental ou por algum momento. Porque uma parceria ela não pode vir também colocando outras coisas que não sejam o contexto e a cultura, se não respeitar isso. E eu também gosto muito dessa tua abordagem, ou dessa abordagem Seguros Unimed, não vou colocar todo o piano nas suas costas. Obrigado. A abordagem de adotar, adaptar e combinar os melhores meios, os melhores métodos, os frameworks, as técnicas que mais se assemelham à nossa cultura e ao nosso contexto atual e como a gente evolui paralelamente, modelos evolucionários, né? Até porque essas transformações, derrubar esses muros ou essas paredes, também precisa o cuidado da reconstrução e algumas paredes são de concreto, outras são de drywall e assim você vai caminhando. E além de tudo, vocês têm um desafio gigante como uma seguradora que está com órgãos reguladores, né? Eu queria falar sobre regulação também, como equilibrar tudo isso, porque ao mesmo tempo tem a regulação, tem a velocidade, tem talvez assim, um bloco das tuas iniciativas estão muito mais focados, pô, esse aqui é para LGPD, esse é SUSEP, esse é ANS, esse é alguma coisa assim. Como é que a gente ainda continua combinando tudo isso num portfólio imenso de iniciativas que se conectam aos produtos? Não vou mentir que para mim essa parte ficou fácil, mas aí foi um golpe de sorte. Por quê? Eu cuido de 3 cadeiras dentro da Seguros. Eu sou gestor de agilidade, mas eu sou gestor de processo e qualidade. E aí qualidade é ISO, NS e por aí vai. O que acontece ali? Eu tenho a faca e o queijo na mão. Por quê? Eu consigo desenhar o processo à mesma medida que eu me certifico de que eu estou caminhando pelo lugar certo, da forma certa, medindo o que importa, anotando o que é necessário, para que quando venha uma auditoria eu estou preparado. Então, assim, tudo que sai desenhado da minha área já sai pensado pelos 3 pilares. Então, assim, eu já consigo, entrar numa área e falar, putz, a gente vai transformar aqui. Tá, beleza. Chama alguém da qualidade para vir aqui dizer quais são os meios que a gente tem que salvar daqui. O que a gente tem que estar preparado para uma auditoria de ISO 9001, por exemplo. Aí ele já vai me dar o direcional. Ó, você tem que ter isso, isso e isso. Olha, aqui eu gero isso dessa forma, isso dessa. Serve? Serve. Esse outro aí não dá, tem que adaptar. Então a gente vai, desenha, aí processos entra, vê como que a gente está atuando com agilidade, aplicando o modelo, entende aquela parte e requalifica para a gente poder apresentar para a qualidade aquela métrica. Então assim, fica mais fácil. Mas porque está todo mundo perto de mim. Aí a ideia geral é que se eu tenho essas 3 disciplinas dentro da casa, que eu mantenha elas sempre se comunicando. Porque elas se comunicando para nós facilitou bastante. Aí que a comunicação é mais curta, né? Tá todo mundo dentro da mesma gerência. Então fica tudo pertinho. Que sorte essa visão. Desculpa, agora eu vou jogar confete em você, porque... que sorte ter essa visão. E eu sei que não tem nada de sorte, mas é importante ter sorte. Mas é importante ter sorte, porque... maturidade talvez nos leve para esse lugar. E talvez, eu falei só da sorte aqui de forma bem carinhosa para te reproduzir o que você disse, porque quando a gente consegue olhar também dessa maneira, eu acho que a gente conecta o que de fato importa para o negócio, mas mantendo uma governança, ou seja, o meu sistema de gestão da qualidade do 9001, por exemplo, entre outras, eu preciso ter isso, porque isso me garante, de alguma maneira, que eu estou validado no processo que me entrega a qualidade. Pô, então eu tenho um processo, eu estou olhando para a qualidade, eu estou vendo a agilidade, estou habilitando com ferramentas. Que sorte que a Seguros Unimed pegou essa pessoa que olha dessa maneira. Tá bom? Muito bom tudo isso, cara.
é complicado demais essa hora, assim, é legal, é o que eu falei, tipo, porque eu dei essa sorte impressionante de poder estar perto do todo, mas de fato, quando eu consigo pensar uma coisa encadeada à outra, Puxa. cara, isso dá um salto na qualidade que você está fazendo. Trocadilho à parte, né? Porque a gente tá falando da qualidade, mas dá um salto, não tem como. A gente tem alguns cases bem bacanas já acontecendo. Até a gente estava conversando antes, a gente certificou em uma certificação da ANS recentemente, e ela também, ela foi fruto dessa conversa, não tanto da agilidade, mas processo e qualidade orquestrando tudo ali em conjunto para que a gente pudesse chegar nela junto com todo mundo, lógico. Não dá para falar que foi a área dele que não, mas a gente que orquestra como a coisa tem que funcionar. E isso para nós foi bem bacana. Poder estar perto da área de processo com a área de qualidade ajudou a preparar melhor todo mundo para na hora do recolhimento ali das auditorias e tal, tá todo mundo ajeitadinho, todo mundo funcionando bem e tal, e a gente tem uma positiva na certificação. Então isso para nós foi legal pra caramba. E pra agilidade, a agilidade já nasceu bebendo dessa fonte, porque eu venho de mercado com esse mindset de processo. Então assim, eu já venho com essa coisa de não, olha, uma visão sistêmica, o que gera de efeito da minha parte na sua, a do outro na do outro, e assim por diante. Então, facilitou demais. Quando eu cheguei na Seguros, a linguagem comum da galera, por incrível que pareça, era o Lean. Não se praticava efetivamente tudo que manda na cartilha, mas todo mundo entendia Lean. Todo mundo. E eu falei, cara, que maravilha. Espetáculo. Eu falei, se todo mundo entende Lean, todo mundo vai entender o resto, porque o Lean ali é a mãe da brincadeira. Com certeza. Aí a gente foi com processos pro Lean. Tipo assim, então processos faz toda a parte de ferramenta, exploratória. Então assim, você vai chegar lá no time de processo, você vai encontrar galera fazendo Gemba, você vai encontrar Ishikawa rolando, A3. Então assim, os ferramentais do Lean, as práticas do Lean, a análise de desperdício, tudo que o Lean pede, tá lá. A gente está fazendo enquanto processo. E isso habilita para quando a gente vem com agilidade, todo mundo já está um pouco mais escolado no como a coisa funciona, o caminho já está pavimentado. E aí é uma coisa que a gente criou internamente, mas para nós tá sendo bacana. Que foi, primeiro a gente estrutura, depois a gente edifica. Então é muito raro você ver a gente entrando, principalmente com a galera de agilidade, fazendo alguma coisa que não foi criado uma base para aquilo acontecer. Deu o exemplo dos silos. A gente criou um negócio que a gente apelidou de acelerador. A gente gosta de criar coisas. E o acelerador, ele não nasceu do zero. Ele nasceu de uma iniciativa, de um squad que não era uma coisa comum dentro da Seguros naquele momento. Existiam sim, mas eram squads disfuncionais. Eles não eram... Estavam mais para um grupo de trabalho do que efetivamente para um squad. E a gente fez um experimento, que foi esse primeiro squad, que ele era basicamente para tratar dado. E ele funcionou super bem. Super bem. Ele tinha toda a estrutura de um squad, de dedicação, autonomia, tudo que ele precisava para ser aquele squad que tá no livrinho. Você vai lá no Scrum Guide, tá lá escrito. Tá exatamente como tá na literatura. E ele funcionou. Ele funcionar despertou a necessidade da gente pegar aquele modelo e escalar ele. Ele vira o primeiro acelerador. Não ele, o squad, mas nasce uma estrutura respeitando como a gente criou ele. Por quê? Porque ali tinha um combinado entre conceito e prática. Então, esse combinado de conceito e prática, como é que a gente extrapola ele? Como é que a gente faz a edificação dele? Ele já é a base. Aí pensou-se no modelo que é o acelerador. Esse modelo edificado do acelerador já nasce contemplando portfólio, uma série de outros temas que ainda não eram abordados, mas ele nasce preparado para já alimentar isso. Então, quando vem o segundo, mesma história. Ele nasce do mesmo desenho, então ele já está conectado com o primeiro, que está conectado com aquela squad que foi absorvida pelo primeiro acelerador, e aí conectado a portfólio. Então, assim, você começa a estruturar tudo com um pouco mais de clareza, sabe? Isso é maravilhoso. Demais. E esses hubs vão sendo criados e a escala acontece de uma maneira muito mais fluida. Você começa a escalar de uma maneira mais fluida nesse sentido, e você vê, cara...
Eu adorei isso, porque é fundamental conectar uma coisa na outra. A gente falou de processos, a gente falou de qualidade, evidentemente que as ferramentas vão habilitar, automatizar o que for necessário, né? E só um exemplo da auditoria, que eu até anotei aqui, por isso que eu fui pegar na cola aqui, para não deixar de pegar. Então, assim, se os processos estão alinhados ao que faça sentido e que está alinhado a processos que serão auditáveis, utilizando a ferramenta da melhor maneira possível, estruturada da melhor maneira possível, o processo de auditoria periódica se torna um processo ainda mais eficiente, Exato. eficaz, os dados estão lá, a rastreabilidade está lá. Então, acho que esse é um ponto muito legal. E aí você complementa com outro ponto que ainda se torna ainda mais interessante, ou seja, a tal da agilidade, que tanto a gente gosta, mas que tem que ter um certo cuidado aqui, ela já se reflete ou bebe daquela fonte. Vou usar os mesmos termos, porque eu adorei esse termo. Ela vai beber naquela fonte e fala, peraí, tem uma estrutura, tem processos, tem ferramentas, a gente tem uma forma de entender o que é qualidade, o que é adequação ao uso no que a gente está fazendo e como é que a gente integra cada vez mais tudo isso. Então, a agilidade, ela nada de braçada, de alguma maneira, né? Ela bebeu naquela fonte, mas ela nada de braçada e vira muito mais do que a agilidade do método para uma agilidade organizacional, para tomar melhores decisões, tomar mais rápido. E falando sobre tomar melhores decisões, melhores decisões de forma mais rápida, com o uso de ferramentas, de processo, de tudo isso, tendo um parceiro. Que resultados você imagina que vocês ainda vão continuar conquistando ou que precisam até dentro daqueles pontos de inflexão? O que você acha em termos de que resultados ainda podem ser mais percebidos e que podem acontecer nesse sentido? Eu acho que três coisas a gente leva muito em consideração e acho que elas são as que estão ficando cada vez mais em evidência. Eficiência operacional em primeiro plano. Eu acho que ela acaba, quando a gente orquestra tudo isso, isso acontece, ela acaba sendo a primeira coisa a ser evidenciada, porque você começa a ter times mais performáticos em N aspectos, tá? Estamos falando de financeiro, estamos falando de entrega, estamos falando de qualidade de entrega. A questão humana, que eu acho que a gente entra numa sustentabilidade do trabalho do cara. Então, assim, você foge daquela história da sala de guerra. Vou botar um termo para ficar mais fácil, porque quando a gente vai para... Vou fazer o ensaio que eu faço lá. Quando a gente volta para a cartilha, e eu não volto para onde o Scrum começa a ser feito, eu volto para onde começou a ser discutida a agilidade moderna. Manifesto e princípios. Lá no princípios a gente fala de sustentabilidade. E não é sustentabilidade de meio ambiente, a gente está falando de sustentabilidade do teu time ser sustentável. Se você começa a colocar os indivíduos para trabalhar 10, 12 horas todo dia, trabalhar fim de semana, acabou a sustentabilidade. Uma hora alguém dali pifa. E, cara, é uma máxima. Dentro de um time de agilidade, o time performa à medida que o cara mais fraco performa. Não existe performar pra caramba quando não tem um cara muito fraco no time. É fato. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, cara. Então isso aqui, todo mundo tem que puxar o fraco pro fraco ficar top. Então, essa situação, ela só acontece quando você tem um time sustentável. Se você tem um time que o tempo todo tá puxando, arrastando uma pessoa, muito provavelmente esse cara vai virar uma âncora e vai segurar todo mundo depois de um tempo. Não tem uma evolução natural. E acho que a questão da transparência. Eu acho que a transparência, ela começa como uma coisa meio que solicitada a você, depois ela vira uma coisa que é um benefício, então você pratica. Você já não tem mais aquela ideia do, cara, tô sendo transparente porque eu sou obrigado. Eu sou transparente porque eu vejo valor em deixar claro para você o impacto que eu tô sofrendo ou o resultado que eu tô gerando. Porque ou eu te incentivo a me ajudar, ou eu te incentivo a fazer como eu faço porque você vê valor agregado. Então isso eu acho que são três coisas que elas aparecem quase que automaticamente. Ou seja, todo mundo também está sabendo por que ele está fazendo aquilo, para que ele está fazendo aquilo, quais são os motivadores. E aí eu estava até comentando lá a questão do System of Work, do uso da Atlassian, enfim. A Atlassian tem a questão como princípio ou como propósito, desbloquear o potencial dos times. Quem entrega são os times. E aí eu fico pensando também em várias questões, né? Até um pouco mais técnicas aqui, talvez organizacionais, e que não necessariamente estão ligadas às topologias, evidentemente. Mas, olha, determinados times só podem ver isso, só podem ver aquilo. Peraí, você quer desbloquear o conhecimento de que forma? Se todo mundo não tiver no mesmo nível,
Se todo mundo não entender que está fazendo um trabalho para aquele objetivo, e eu estou falando isso porque como eu falei, a primeira filosofia é alinhar todo o trabalho aos objetivos. Então isso, quando você consegue também, por meio de processos, por meio de qualidade, desbloquear isso, desdobrar dentro de uma plataforma e ter a transparência, foi o último ponto que você citou como mais importante, a tua decisão começa a ser melhor. E de nada vale eficiência sem qualidade, sem eficácia. Você não atinge o alvo, mas fez um ótimo uso dos recursos, não serviu para nada, né? Então, em termos de eficiência, eu só fiz esse preâmbulo aqui para falar que a eficiência operacional é um dos pilares assim fundamentais e a eficiência pode sim te levar à produtividade. A gente tem alguns números aqui e alguns cases em relação a isso. E eu tenho certeza que a gente ainda consegue pensar sobre isso em resultados possíveis futuramente para um time brilhante que já existe. Mas, fazendo algumas contas aqui, né? 8 horas por dia, você falou de capacidade. Assim, a gente podia falar de topologia, de questões cognitivas, o cara que trabalha 12 horas por dia, sala de guerra toda semana. Não é sala de guerra toda semana, você está na guerra, né? Enfim, mas... e só para contar um outro número aqui, para chegar no tal do número, 8 horas por dia, trabalhar sustentabilidade dos times. Eu peguei cada termo que você foi falando, foram muito importantes aqui. Eu estou aproveitando a aula para também tentar sacar se eu coloco aqui. Quando eu falo isso para um número... São 8 horas por dia a 60 minutos, são 4 vezes 8, 48, 480 minutos. Se forem 10%, se eu melhorar a vida de cada um em torno de 40 minutos, 35, 40 minutos, essa conta te leva para um lugar de que cada pessoa, ao final do ano, ela tem mais 160 horas de trabalho. É assim, cara, é o 13º mês que você conquista com eficiência sem perder o DNA, sem perder a qualidade, sem perder tudo que estava sendo falado. Sem burnout, sem briga, sem mercado sendo explorado porque eu estou sendo subvalorizado. O indivíduo está em primeiro plano no fim. Ele produziu mais, ele entregou melhor, e ele se sente valorizado, ele se sente parte de uma coisa maior. Não é só mais um time. Meu time é uma parte de vários times que são parte de um organismo, e assim vai. Então, assim, você tem a coisa é crescente. É lógico, é o que eu falei agora há pouco, né? Eu falo com paixão da coisa, mas é porque o efeito é esse, sabe? Tipo, não é mais você falando do cara... Porque da questão da produtividade relacionada à eficiência operacional. A produtividade aumenta, para mim, numa correlação muito próxima com a eficiência. Por quê? A eficiência operacional, você vai falar de um monte de assunto, inclusive eficiência financeira. Total. Então, assim, você tem um time que opera bem, entrega bem e custa pouco, cara, é porque ele está funcionando legal, ele está custando o necessário para ele viver. Ele faz o serviço dele, o que ele entrega agrega valor, não só valor percebido pelo cliente, mas valor financeiro também. Por quê? Porque você colocou 10 mil e tá vendo voltar 20. Logo, ele se pagou e gerou mais 10. Então, assim, lógico, tô dando um exemplo bem Não, e faz chulo, sentido, mas... por isso que eu falei do 13º mês. É isso, cara, no fim das contas, porque você tá conseguindo produzir melhor, produzir mais. O cara, quando ele vê que ele tá produzindo super, que ele é reconhecido pela aquela produtividade dele, não pensa no ponto de vista só trabalho, mas principalmente na entrega que ele está realizando. Com certeza. Ele vira referência, ele é um cara que vai ser procurado como conhecedor daquilo, como expertise que ele tem. E isso, para quem está na operação, é super válido, cara. Total. O cara que é dev, o cara que é analista, o cara que é QA, ele gosta de ser valorizado por fazer um trabalho de excelência. Porque eles fazem. E legal que você falou isso, porque cada time, quando está todo mundo trabalhando junto para esses objetivos, e você falou também da pessoa que talvez não esteja no mesmo nível, mas ninguém solta a mão de ninguém, os times começam a ser valorizados, você fala, cara, eu sou parte disso, eu sou parte daquilo, e ainda torço para o meu amigo acertar o pênalti no fim do jogo. É isso. Pô, excelente, cara. Vários resultados e várias possibilidades de resultados, né? E aí, a gente já está caminhando aqui para o final dessa conversa, que eu até vou conversar com o pessoal do marketing que está aqui do meu lado, que assim, as próximas, tudo bem? Por favor, 2 horas pelo menos, para a conversa ficar ainda mais interessante. E mais do que uma conversa, é a aula que eu estou tendo aqui. Eu tenho certeza que está todo mundo ouvindo e está realmente muito legal, mesmo. E a gente estava falando de resultados.
mais de 2 anos, né? Na realidade, a gente tem vários elementos que se conectam à inteligência artificial. Eu falo de mais de 2 anos, porque foi justamente quando apareceu a OpenAI, já ChatGPT, isso começou a se tornar mais acessível, mas assim, elementos da LLM, da generativa, do machine learning, do deep learning, eu não vou tocar nesse ponto. Mas isso existia e isso veio de uma forma ou de outra para impulsionar ainda mais resultados, talvez para você se tornar ainda mais produtivo, isso é uma coisa, para você se tornar ainda mais eficiente, mais qualitativo, enfim. E nesse período que eu estou dizendo aí, 1 ano, 2 anos, sei lá, cara, a galera tá aprendendo, muita gente ainda não sabe como utilizar. Hoje eu tenho uma visão e quem falou que a minha visão deveria ser a visão, mas uma visão de que muita gente, muita empresa já se utiliza de uma forma muito legal com inteligência artificial. Vide, por exemplo, as próprias soluções tecnológicas, vou aqui falar de plataforma Atlassian, que de forma embarcada, de forma nativa, já vem com a Atlassian Intelligence. Ou seja de um lado de portfólio, para o desdobramento das iniciativas em épicos, em tasks, em histórias, e como é que isso acontece, qualidade dos textos, tradução, automações, criação de agentes, como na parte de gestão de serviços, com triagem, com... Cara, é um universo que já vem embarcado nas soluções. Então, assim, a IA já não é mais exatamente a IA, é tudo que a gente está fazendo com a IA, né? Porque tinha a IA como protagonista somente, mas... como é que ela está fazendo com que a nossa vida aconteça. E eu queria saber um pouco de seguros Unimed, inteligência artificial. Acho que existem 1000 aplicações hoje para isso, evidentemente que são universos e camadas que a gente vai trabalhando. E também falei um pouco de Atlassian com inteligência. Queria que você discorresse um pouco sobre a inteligência artificial nesse cenário, inclusive da Seguros, é claro. A gente lá discute inteligência artificial em diferentes panoramas, tá? Porque não é só... para TI, por exemplo. A IA está sendo discutida num cenário genérico, assim. Vou falar um pouco do que me cabe. Para nós, apoiar com IA à frente de desenvolvimento de produto ou pensamento de produto, para nós foi muito valioso. Porque a gente vem de um cenário onde é crescente a estrutura, então assim, a gente tem produto crescendo, serviço crescendo, tudo aumentando de volume, quantidade. Então, acelerar a capacidade do PO, do PM, para nós foi importante. Porque não era só o escrever a história. Porque, vamos lá, via de regra, quem estiver ouvindo sabe que isso não é mentira, não tem demagogia aqui. O Product Owner, ou a pessoa de produto, seja lá qual for, o drama primário dela é ter que escrever história em algum momento da vida. Ela não quer. Ela quer fazer do jeito dela e tudo mais. A IA já auxilia esse cara nessa hora. Porque ela tira dele esse boring da coisa e ele se preocupa com o que ele tem que se preocupar de verdade, que é como é que eu gero valor, como é que eu gero isso, como é que eu gero aquilo. E aí a IA se incumbe de escrever e quebrar aquilo. Acelera demais o trabalho. Então assim, dentro de um case nosso lá, a gente tinha uma fase de discovery que ela era muito onerosa. Ela demorava muito porque tinha um momento de análise, um momento de pesquisa, um momento que ele era moroso pela particularidade de como isso era feito. A gente começou a usar o Gemini e o ChatGPT para apoiar os times nessa hora. A gente deu uma acelerada nesse momento de discovery dos caras brutal. A gente foi de 15 para 5 dias. Então, assim, uma jornada ali num upstream quase inteiro que durava uma quinzena, passou a durar uma semana útil. Então, assim, parece... Um terço? É um terço. A gente reduziu para um terço. 6%. Aumenta 6%. Né? Tudo que a gente quiser. Só por contexto, não, cara. Lógico, tem toda uma engenharia de prompt ali para o cara aprender a fazer e tudo mais, manipular aquilo. Mas só essa jornada encurtar para um terço dela é uma coisa... absurda. Absurda, né? De velocidade. Então, assim, você pensa, você encurtou a jornada inteira do cara consideravelmente, porque agora você vai para um upstream da vida, ou para um downstream da vida, já preparado, muito bem preparado, então teu nível de assertividade vai ser bem alto, e você encurtou a jornada como um todo. Então, você está indo mais rápido
pro downstream, e o teu downstream vai ser mais rápido, porque ele já não tem mais aquele espaço para dúvida, já está tudo mais comprimido. Então você também tem um ganho dentro do downstream. É que aí varia um pouquinho de iniciativa para iniciativa e tudo mais, mas a gente já conseguiu gerar esse diferencial. Aí puxando para a ferramenta. Agora, para nossas PIs é muito mais fácil. Quando a gente começa a usar isso para abrir o nosso universo, transformar os nossos cards, jogar para dentro do nosso quadro e depois a gente começar a operar dali em diante. Ganho de tempo também. Performance junto. Por quê? Porque o tempo que eu ia ter um cara do meu time fazendo toda essa transcrição, porque antes era aquilo, né? A gente jogava no mirão lá com a mão, ou se tá todo mundo na sala, sucesso da parede pro gira, aí tinha aquele momentinho da transcrição. Agora isso já encurta, porque agora você já faz tudo num jogo só. Ah, vou pensar em Dory e Dodge, já sai o Dory e o Dodge feito à mão, ali, automático. Lógico, não tira a responsabilidade daquela pessoa de checar, mas encurta a jornada. Você ela não sai do zero. Exatamente. Agora você já parte de um ponto que muitas vezes já está correto. Total. Ele não é que ele só escreveu e serve de gabarito. Não é isso. É porque ele já parte de uma assertividade altíssima. Então, assim, tem muita coisa que ele só segue dali. Ele nem checa, tá tudo... É isso aqui mesmo. Passa pro próximo. Então, assim, o tempo que ele ia gastar, sei lá, 10 minutos escrevendo uma história, agora ele gasta 2 dando um check lá pra ver se tá tudo certo, lendo. E, tá certo, Dodge tá aqui, tá... é isso, tchau, próximo. E vai. Então, dá mais dinâmica pra coisa. Funcionou muito melhor. Um dos relatórios que eu vi recentemente, atualizados aí pela própria Atlas, inclusive, e evidentemente que eu já tinha visto em outros lugares de outras formas, mas esse ponto que você falou, e juntando com um dos pilares qualidade, os desenvolvedores ou as equipes que entregam, seja o cara de qualidade, seja o desenvolvedor, seja o analista, enfim, galera de produtos e tudo isso, eles perdem em torno de 8 horas por semana por conta da qualidade da informação que vem para ele trabalhar. Ele não tem a instrução cada vez mais clara. Quando isso começa a vir mais claro, e quando eu falo 8 horas por semana, são bem mais de 48 minutos por dia, né? Então, ou seja, aqueles 13 meses, o 13º mês, ele se torna muito mais factível do que nunca. E você falou alguns exemplos, é bem interessante, porque já foi uma baita evolução a gente fazer tudo no Miro e aquele card do Miro conversar com o card do Gira, que já entra e você já tem toda essa atualização, essa sincronia. Agora você entra lá na classe, lá no Gira, por exemplo, ele já escreve tudo isso, faz a decomposição, gera esses caras. Então, a gente começa a focar de fato no que mais importa e isso não tira a responsabilidade. Exato. E um dos pontos, para colocar o último M aqui, aproveitando a minha aula, para ver se eu peguei direitinho, o time to market foi afetado. Foi, lógico que foi. Você acelerou ele no fim da caminhada. Você fica mais competitivo, não tem como. Eu falei do negócio da IA porque assim, ela acelera algumas etapas do que a gente está fazendo e você ter um time to market cada vez mais cedo, você se torna competitivo, porque a gente está num mercado, principalmente nós enquanto seguradora, que a competição é altíssima. Então, assim, é produto sendo lançado em cima de produto, é forma, é modelo de comercialização. Se eu não consigo acompanhar isso no tempo que isso está acontecendo, eu vou ficar atrasado em relação ao mercado. Então, se eu consigo ter um time to market adequado à minha realidade, lógico, porque a gente fala de uma forma que dá a impressão que só fez lá, você já está mais rápido que o top 1 do... Não é isso. Não é isso. Mas na tua realidade, quanto mais rápido você estiver apto, melhor, cara. Então você consegue validar, você consegue voltar para a prancheta. Então, para nós, quanto mais a gente conseguir poupar tempo com coisa pequena, com uns peanuts, assim, não desvalorizando a escrita da história, mas é uma coisa que se eu tenho alguma inteligência que vai escrever, eu só checo para ver se tá ok, é muito mais rápido do que eu ter que ir lá escrever uma por uma. E com base em todo o conhecimento que já existe na plataforma. Quando ela lê aquilo e já começa a escrever com base nos objetivos, justificativa, benefício, DOD, DOR, você colocou esses caras. Ele já escreve todo o restante que acompanha. A tua forma de validar aquela hipótese já é mais rápida. E legal você ter falado sobre o mercado de seguros, né? Porque, cara, tem seguro de bike, seguro de celular, tem seguro
do Tudo. teu cartão. Então, assim, é muito competitivo. E tem as questões também ligadas à hiperpersonalização de entendimento dos clientes. Cara, é realmente a IA vem com isso. E eu só reforço do hype, né? Se eu não falar hype, eu me tornarei cringe. Eu não posso perder essa. Mas para dizer o quanto está em alta, quanto está em voga e tal. Mas já não é bem a IA, né? Porque, por exemplo, quando você vê numa Atlassian, que é uma ferramenta de ponta, uma plataforma, e já vem tudo embutido, peraí, outras ferramentas também tem. E a gente tem diversas plataformas, sistemas operacionais e que trazem tudo isso. Inclusive, a Atlassian também tem o Rovo, como a inteligência generativa, o GPT dentro da própria plataforma da Atlassian, com os agentes prontos. E tá vindo novidade incrível por aí. Sim, rolou, vai ser realmente mais incrível ainda, mas uma hora eu vou pedir até para a galera do marketing depois a gente pensar num podcast, um videocast somente sobre isso, tá bom? Mas olha só, falamos sobre inteligência artificial, falamos sobre evolução, falamos sobre parcerias, falamos sobre resultados possíveis, falamos sobre adoção, patrocínio, evolução, 3Ms. Inclusive minha filha experimentou recentemente um MM, para não falar... Rapaz, é um negócio assim, né? Quem experimenta o MM eu não posso perder se a gente estava falando de crianças lá fora, de filhos, enfim. Então, só para fazer aquele nosso recap aqui, os pontos de inflexão, como que a Atlassian, como ferramentas e como a Ecor, como parceira da Seguros, assim, a gente enxerga isso como uma honra, mas a importância de ter um parceiro para acelerar outras coisas e talvez viabilizar mais rápido aquela ideia, e para aquilo, de repente, no futuro eu não vou precisar mais. E aí... Agora, de fato, o final, eu tô enrolando para não terminar, tá? Tô enrolando para não terminar. Se deixar, a gente fica. Mas vamos lá, se deixar, a gente vai ficar. Cara, e o futuro? Apesar de todos esses elementos que, de alguma maneira, passam e parecem que vão desequilibrar. Mas espera aí, não tá nada tão desequilibrado, não. Existe muito futuro pela frente, existe... Como é que a gente conecta, como é que a gente continua orquestrando tudo isso? Como é que você enxerga o futuro, não só de agilidade, mas qualidade, processo, plataforma, parcerias? Como é que você enxerga esse futuro mais próximo agora para Seguros Unimed? Juntando todos esses elementos que a gente falou aqui. Eu dificilmente penso desconectado de um assunto do outro, porque, como eu falei antes, né, para mim fica mais fácil usar todas as 3 ferramentas. Então, funciona melhor. Mas o futuro mais próximo, acho que é um aumento da horizontalização do que a gente tem dentro de casa. Então, assim, já se tem uma visão de áreas transversais, mas a ideia é promover meios disso funcionar cada vez melhor. Então, assim, a gente tem algumas áreas que a gente já está fazendo essa transformação organizacional. Então, não é uma transformação ágil, para não falar termos que a galera gosta de usar para vender. Não é isso. Mas readaptar aquela estrutura para a realidade que a gente vive hoje. Então, assim, não dá mais para chamar uma transformação digital de transformação digital, porque a digitalização é uma realidade. Eu não estou indo porque eu acho que é bacana, eu estou indo porque o mundo está lá já. A mesma coisa com a agilidade. Não é porque eu vou porque é agilidade, eu vou porque eu preciso ser mais colaborativo, eu preciso co-criar mais, eu preciso conectar melhor as partes, eu preciso ter visão sistêmica, eu preciso funcionar sistematicamente. Então, assim, é uma necessidade. Então, a ideia é a gente ir cada vez melhor para isso. Então, a gente hoje está se amparando melhor de ferramentas. Então, a gente já estabeleceu o nosso segundo M. Então, a gente já sabe como que a gente vai fazer. Então, a gente está estabelecendo o nosso parque de ferramentas para poder aí sim começar a levar as métricas a outro patamar. Então a gente já metrifica bastante, mas a ideia é a gente metrificar o suficiente para mapear tudo que a gente precisa, cobrir tudo que a gente precisa olhar, então ter uma coisa mais assertiva, que a gente ainda tem um pouco de dificuldade com determinadas áreas, então acho que o próximo passo é essa horizontalização da coisa. E acho que para um futuro próximo é partir mesmo para a disrupção de fato. É usar essa mecânica que está estabelecida para favorecer novos lançamentos, novas experiências, explorar mercados, então usar do que a gente construiu como alavanca. Então, assim, construímos uma base bacana, a gente conseguiu horizontalizar o suficiente para a gente ser mais flexível, para a gente poder estender onde a gente precisa, encurtar onde a gente não precisa. À medida que a gente conseguir essa flexibilidade, aí a gente consegue ser mais provocativo. A gente consegue explorar novos horizontes com mais facilidade, menos
menos receio do erro, né? Da falha. Que é bonitinho quando a gente fala fail fast. Mas é muito difícil encontrar alguém que queira corporativamente correr esse risco, que é um risco bastante alto. Então, aí a gente tem que arrumar um jeito de que esse risco seja exatamente calculado. Então, para você poder explorar com tranquilidade, tentar. Então, acho que esse é o futurinho. Que legal. De uma forma cada vez mais governada, aí sim é possível. E mais do que fail fast, já que a gente aqui está reconstruindo e ressignificando algumas coisas, talvez mais interessante do que errar rapidamente é aprender rapidamente, né? Mesmo que ali eventualmente tivesse um erro. O que eu aprendi com isso? Inspeção, adaptação, transparência. Enfim, foi legal porque você voltou em termos que talvez seja uma oportunidade de reler alguns deles e aplicar de verdade, genuinamente, cada um deles. Eu acho que a gente tem que normalizar o fail smart. Tipo assim, a gente não fala de falhar inteligente, a gente fala de falhar rápido. Mas acho que dá pra gente falhar inteligente. Que é bem mais legal, verdade. Muito mais. Porque, se você parar pra pensar, o piloto do avião, ele tem a janelinha lá pra lazer, porque ele pode voar por instrumento. Só voa por instrumento. Submarino com ou sem janela também não faz diferença nenhuma. Então, assim, se dá pra gente voar com instrumento é porque a gente consegue calibrar, a gente consegue medir, a gente consegue acompanhar, a gente consegue melhorar. Então, o conceito básico do Lean é o Kaizen. Então, melhoria contínua baseada em quê? Em experiência, em número, em métrica. A mesma coisa a gente aplica para tudo, cara. Então, assim, nesse cenário, o fail fast, ele é legal porque, assim, você tá provocando a entrega rápida, a valida rápida e tudo mais. Só que se você tem esse voo controlado, você consegue observar o que está acontecendo, você não falha só rápido, você falha esperto. Porque você falha ciente de onde foi a falha e já recupera mais rápido. Com então, assim, certeza. A recuperação é mais rápida. Então, eu acho que normalizar o fail smart faz mais sentido. Faz bem mais sentido. Adorei o fail smart. Inclusive, você falou sobre isso, voar por instrumentos. Errar de forma mais inteligente significa entendi qual foi o atributo que falhou. Eu acho que ficou muito tempo no forno. Não é que eu não sei se foi a farinha, se foi o fermento, se foi a cobertura ou se foi... Não. A variável que eu mudei, a fatorial que a gente faz também, enfim. Nada disso sai de moda, né? Não. Qual fator foi importante para determinar aqui o resultado dessa equação? Então, fail smart, mais uma. Tá vendo? Temos que registrar isso. Eu registrei quase todas. E aí, sem mais delongas para despedida, vou aproveitar essa aula toda, tantos termos, tantas coisas legais aqui, uma história super inspiradora. E conte conosco para todo esse futuro. Opa! Parceria que ela seja douradora e ainda mais promissora. Mas agora eu gostaria também de ouvir do Cabral. Que o Cabral pode... tipo programa de música, né? Programa de artista, né? Pô, o que você sugere para os novos? De música? Piadas à parte, mas eu gostaria de ouvir um pouco do que você... Se você pudesse deixar algum conselho, algumas palavras para algumas empresas, para equipes que estão transformando, para equipes que estão de uma forma... parece que está numa rua sem saída às vezes, mas olha, peraí, não sei, queria ouvir do Cabral o que o Cabral tem a dizer para isso. O cara que tem uma bagagem super relevante, está numa empresa super relevante. O que você recomenda? O que você sugere? Enfim, o que você gostaria de compartilhar? Compartilhe o que você quiser. Cara, eu acho que... Eu vou falar uma coisa que eu falo para todo mundo quando eu faço questão de dar os treinamentos de base de agilidade dentro da Seguros. Sempre eu peço para eu dar a primeira aula. E eu acho que eu vou reforçar o que eu falo muito lá. Quando a gente vai falar de agilidade, infelizmente, a gente se acomodou no mercado a falar do que a gente usa para fazer a agilidade acontecer. E não de agilidade. Agilidade é comportamento, agilidade é uma série de práticas esperadas, é um conceito. Quando você se desprende do conceito e começa a ir para o método, aí é um problema. Porque você está fadado a escolher o método errado, a operar ele errado, a fazer um monte de coisa. E seguramente, se você escolheu a ferramenta errada para usar, você vai colher o número errado. E esse número errado pode te levar para uma falha crítica. E essa falha crítica pode não ter volta. E aí você pega qualquer caso que você tenha de
insucessos na agilidade no mercado, todos eles estão associados a uma mudança abrupta para uma ferramenta que ninguém sabia se aquela era certa, só foi. A adoção de práticas ágeis sem ter um mínimo de comportamento ágil dentro de casa. Então, acho que eu sempre recomendo, volta para a base. Volta para a bússola da agilidade lá. O manifesto parece desatualizado, mas ele é realista. Ele segue realista e vai continuar realista, porque ele não está falando de uma ferramenta. Ele está falando de uma forma. Do como você deve ser, do como a sua corporação tem que ser para aquilo acontecer. Lê os 12 princípios. Os 12 princípios, eles falam muito do que você tem que ter de comportamento no dia a dia. Faz um checklist. Eu fiz, vou até fazer um jabá meu. eu criei uma dinâmica com um Jenga, sabe? Jenga, aquela torrezinha de bloco. Uhum. E aí eu fiz na mão, pintei os bloquinhos. E cada bloquinho ele tem um valor, um princípio, uma parte de uma linha do manifesto, e eu vou construindo desde a base até chegar nas ferramentas, né? Até chegar no que é método, no que é framework, Eu incentivo que a galera construa com base na ordem do que foi criado. Vieram o quê? Primeiro, os 12 princípios. Então vamos montar os 12 princípios. Vamos montar a linha do manifesto. Vamos montar os valores do Scrum. Vamos montar não sei o quê. E vou montando até chegar nos dia a dia dele. Começou a coisa, tal valor. Quem pratica? Quem não pratica, tira o bloco. E eu vou fazendo tirar cada bloco que não pratica. É dito e feito, cara. Fica um Jenga inteiro. Em pé. Inteiro não. Em pé. A maioria cai. Porque quando o cara realiza que ele tá tirando do bloquinho do necessário a base, ele vê que aquilo não se sustenta. E é assim a prática de agilidade. Você tem um conjunto de comportamentos, um conjunto de coisas que são anteriores à escolha da ferramenta. Por exemplo, você vai escolher um Scrum quando você tem questões que você contempla para o Scrum funcionar. Ele tem valores que tem que ser seguidos. Se você não consegue ter eles, dificilmente você vai ter... É didático, cara. Toda vez que você pega isso, tem uma casinha desenhada com uma base, as coluninhas e um telhado. Se você não tem as coluninhas, o telhado não para em cima. E se você não tem base, você não tem onde pôr a coluninha. Então, assim, é simples o raciocínio. Você lê aquilo, interpreta e aplica, cara. Ponto. E depois você escolhe a ferramenta adequada, você vai escolher o modelo e tenho certeza absoluta que quando você tiver essa leitura, você escolhe o método certo e o método te dá um número que você precisava. Nossa. Excelente, professor. Queridíssimo Cabral, muito obrigado. Novamente uma honra tê-lo aqui conosco nessa curtíssima hora que foi muito, muito valiosa para a gente. Para a gente é uma honra ter a Seguros Unimed como parceira, enfim. E, tê-lo como parceiro também, é incrível e esse papo aqui tem muito mais ainda a render. Então, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Cara. Excelente. Que venham outros. Que venham outros. E para os nossos telespectadores, muitíssimo obrigado. Não deixem de apertar o play. Aperta o play, assista esse episódio na íntegra, siga a Ecor nas redes sociais e vamos que vamos. Muito obrigado. Valeu. Falou.